E aí, beleza? Eu sou o Prof. Edu e hoje nós vamos falar da cadeirada do Datena no Marçal e a Revolução Francesa. Então, não perca! Vocês viram que recentemente o candidato a prefeito de São Paulo, José Luiz Datena, deu uma cadeirada no outro candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal, após uma série de ofensas que foram trocadas. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Vai. Não. Deste evento, apareceu uma série de opiniões trocadas, tanto nas redes sociais como nos canais de notícias. Alguns se colocando a favor, outros se colocando contra o fato. Diante do fato da cadeirada, a pergunta que fica é, mas afinal, desde quando a política foi ordeira e foi correta? Desde quando a política foi no simples fato de falar bonitinho ou se portar como o bom moço? 12, 15 milhões de pessoas nos ouvindo. Dá licença, rapaz. Não lhe dou uma parte porque eu tenho esse minuto. Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Não Eu pode tenho esse dar a minuto. parte. Não lhe dou a parte porque ele é Não pode antirregimental. dar. Não lhe dou a parte. Não dá porque não Antirregimental, pode. não dou. Não lhe dou a parte. O filhote da ditadura Não, senhor. está aqui se Não lhe queixando dou a de parte. riqueza. O senhor tenha respeito. Filhote da ditadura. Desequilibrado. Não Desequilibrado. tem coragem de defender a ditadura. Então, neste vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a violência política. Vamos falar como ela esteve presente em vários momentos da história, indo de Roma até a Revolução Francesa. A violência na política não é um fato recente, ou seja, não reside apenas na cadeirada do Marçal, mas é um elemento presente na vida política do ser humano desde a antiguidade. E os romanos são um povo muito importante para a gente compreender essa relação. A historiadora da Roma Antiga, Mary Bird, escreveu um livro chamado SPQR. E uma das passagens do livro, ela conta a história de Tibério Graco, que foi um dos tribunos da plebe romana. Os tribunos da plebe eram aqueles que representavam os interesses do povo ao Senado, e eles eram eleitos a cada um ano. E durante a sua reeleição, Tibério Graco sofreu um atentado que o levou à morte. Vamos acompanhar o que a historiadora nos diz? As eleições romanas eram eventos que consumiam muito tempo. Na Assembleia Plebeia, que escolhia os tribunos, o eleitorado se reunia num único lugar, e os grupos tribais votavam em turnos com cada homem, de muitos milhares, colocando seu voto individualmente, um após o outro. Em 133 a.C., os votos para os tribunos do ano seguinte estavam sendo lentamente colocados no Capitólio, quando um bando chegou. Seguiu-se uma batalha na qual Tibério foi espancado até a morte, com o pé de uma cadeira. Ironia, não? Claro que o ato de violência contra Tibério Graco teve sérias consequências. Inclusive o linchamento promovido pelo seu próprio primo. E aqui eu vou pedir para que vocês acompanhem comigo o nome dele. Públio Cornélio Cipião Nássica Serapião. Então esse cara aí, o primo do nosso querido Tibério Graco, vai acabar sendo levado para a cidade de Pérgamo, onde vai acabar morrendo um ano depois. Alguns apoiadores de Tibério Graco foram presos e um deles foi condenado à morte. O que temos que colocar aqui, que antes de ocorrer essa violência, havia ali uma discussão sobre a legitimidade do poder do povo. O Tibério Graco estava querendo se reeleger, alegando que estava reconhecendo os interesses do povo. Então, a Mary Bird coloca pra gente uma questão bastante importante pra gente pensar a política nos dias de hoje. Vamos acompanhar? O confronto revelou que havia diferentes pontos de vista sobre o poder do voto. Até hoje reside a pergunta: os deputados devem ser vistos como delegados de seus eleitores, isto é, obrigados a seguir a vontade de seu eleitorado, ou são representantes eleitos para exercer o próprio julgamento dentro das circunstâncias variáveis de governo? Agora voltemos ao debate. Os candidatos que ali estão representam realmente a vontade do povo ou os anseios do povo? Ou apenas representam seus interesses particulares? Não seria a cadeirada um ato particular que de certa forma corresponde também aos interesses do povo? Poucos dias depois do fato, saiu a primeira pesquisa eleitoral e ela mostra algo interessante.
Datena vai crescer 2 pontos percentuais, de 8% para 10%, enquanto o candidato que recebeu a cadeirada ficou ali estagnado com seus 20%. Bom, o que a gente tem que notar aqui? Será que realmente a cadeirada foi prejudicial para o Datena? Ou seria a cadeirada também a voz de Deus? E aí, você que está assistindo esse vídeo, tá gostando? Então não se esqueça de inscrever nesse canal aqui, beleza? Então, segue o vídeo. De Roma até a Idade Contemporânea, a violência agiu como elemento fundador da política. Maquiavel, que foi um pensador florentino da Idade Moderna, defendia que atos violentos eles deveriam ser instrumentalizados para a manutenção do poder, tanto do Estado como do príncipe. Deste modo, assassinatos, sequestros e traições faziam parte da política, onde para ele a violência, essa violência da manutenção do poder, ela organiza os conflitos e os dissensos, ou seja, aquelas coisas que não se concordam. Entre o fim da Idade Média e o início da Moderna, se construiu ao longo do tempo as características do Estado moderno / contemporâneo que a gente vive até hoje. Alguns desses pilares e desses componentes que caracterizam o Estado moderno é o Estado-nação, o capitalismo, a escravidão e a civilização. Este último aspecto é um componente essencial para entendermos a violência. Conforme o Estado-nação foi desenvolvendo uma classe, que é a classe da nobreza, e os burgueses também vão surgindo como uma classe economicamente superior, criou-se uma necessidade de distinguir quem fazia parte dessa classe de quem não fazia parte dessa classe. Em 1530, Erasmo de Roterdã vai escrever um livro chamado Da Civilidade em Crianças, onde ele elabora um tratado mostrando como que pessoas que pertencem a essa classe, a classe nobre ou a burguesa, devem se comportar. Isso fala no modo de se vestir, no modo de estar, no modo de olhar e até mesmo no modo de como você come com os seus talheres. É a famosa etiqueta. Então, de certa maneira, a violência também é um elemento que deve ser civilizado. A este processo de civilização do corpo, de civilização de como se come, de civilização de como se olha, como se vê, como se enxerga, como se porta, é dada por Norbert Elias como processo civilizador. Para Norbert Elias, a violência é um fato que se modificou ao longo do tempo. No seu livro O Processo Civilizador, volume 1, Norbert Elias aponta que, durante a Idade Média, tanto na Europa como em outros países, era muito comum o fato das pessoas lidarem com a questão da violência de maneira muito natural. Ele diz o seguinte: deixando de lado uma pequena elite, o saque, a rapinagem e o assassinato eram práticas da sociedade guerreira dessa época, a sociedade francesa do século XIII. Há pouca evidência de que as coisas fossem diferentes em outros países ou nos séculos que se seguiram. Explosões de crueldade não excluíam ninguém da vida social. Seus autores não eram banidos e o prazer de matar e torturar era grande e socialmente permitido. Até certo ponto, a própria estrutura social impelia seus membros nessa direção, fazendo com que parecesse necessário e praticamente vantajoso comportar-se dessa maneira. Portanto, nós vemos que o processo relacionado à própria violência também se modifica a partir do momento que as estruturas sociais se tornam outras. Então, era de um jeito na Idade Média, vai se modificando na Idade Moderna e na Idade Contemporânea, esse processo da violência vai se tornando cada vez mais colocado em panos quentes, sendo visto a violência como algo bárbaro, algo violento, algo desnecessário. Portanto, gente, nós vimos que, devido às transformações da estrutura social, a própria noção de violência se modifica. Então, por exemplo, o processo civilizador instituído pela formação dos estados nacionais, pela formação da burguesia, pelo Estado moderno absolutista, pela formação dos exércitos nacionais e, claro, em certa medida, as melhorias das condições de vida, fizeram com que a violência e as próprias emoções, como diz o Norbert Elias, fossem civilizadas. Mas aí, gente, essa civilidade uma hora entra em crise. E essa crise acontece quando as condições sociais e materiais de um povo são colocadas em xeque. E desse xeque a gente fala sobre a Revolução Francesa, que teve como um dos seus principais símbolos da Revolução a guilhotina, que fazia rolar as cabeças.
A França passou por um processo revolucionário em 1789, mas como todo processo revolucionário, não acontece de uma hora para outra. Teve fatores, teve forças, teve coisas que aconteceram que levaram o povo francês à tomada do poder. Então, o seguinte cenário que se dava no século XVIII era esse. Nós tínhamos uma França com um rei extremamente absolutista que centralizava o poder. Nós temos gastos exorbitantes da corte, que ficou bastante conhecido após o ministro da corte, o Necker, divulgar os gastos da coroa. Uma classe popular que era arrochada por grandes impostos e que vivia arrochada por conta dos direitos feudais que as outras classes, como a classe dos nobres e a classe clerical, tinha sobre o terceiro estado. E então o único caminho encontrado para romper de fato com esse sistema vigente era a violência revolucionária. É claro que a violência revolucionária aqui foi marcada pela tomada da Bastilha. A violência foi legitimada pela necessidade de uma transformação radical e estrutural. Então, quando os deputados ali fazem aquele famoso juramento do jogo da pela e decidem ali transformar a Assembleia dos Três Estados em uma Assembleia Constituinte, aquele processo ali por si só não faria a Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa ela só foi vitoriosa quando o povo entrou em cena com sua violência. Ao derrubar a Bastilha, derrubou-se o símbolo do absolutismo. Dos pilares que a gente falou anteriormente, do Estado moderno e contemporâneo, que era o Estado-nação, o capitalismo, a escravidão e a civilização, muitos desses pontos não foram totalmente transformados durante a Revolução Francesa. É claro que o elemento mais importante da Revolução Francesa foi o fim do absolutismo, a ideia de que a escravidão deveria ser abolida, mas isso era apenas uma parte dos revolucionários que concordava, né? E os jacobinos, por exemplo. Mas, claro, houve uma mudança, sim, na civilização, vamos dizer assim. Houve uma mudança, sim, no costume da civilização. Mas a violência ainda vai ser instrumentalizada dentro da Revolução Francesa. Porque a gente vai ter classes divergindo entre elas. Nós vamos ter, então, os jacobinos, vamos ter os girondinos, cada qual vai governar em determinado período e cada qual vai usar da violência revolucionária para se manter no poder. É claro que essa violência aqui, muitas vezes, vai ser desmedida, mas vai ser um modo de se manter ali a coerência, de se manter ali a revolução. Bom, um outro elemento importante que a Revolução Francesa trouxe pra gente é uma nova civilização. Essa nova civilização seria o iluminismo. Então o iluminismo agora vai defender a liberdade, o acesso aos direitos, a igualdade, a noção de que todos fazem parte de uma só sociedade. E essa nova sociedade que nós somos herdeiros, que é a sociedade pós-revolução francesa, a violência e a política vão caminhar juntos. E mais, galera, como eu disse pra vocês, como a Revolução Francesa ela foi violenta porque após a Revolução, grupos divergem, vão usar a violência para se instrumentalizar na manutenção do poder, hoje existe ainda o elemento da discriminação, a busca por encontrar uma divergência política que criem inimigos, né? Que vai ser a tônica da política. Vocês viram no debate que os candidatos, eles estavam criando ali intrigas entre eles, buscando criar um inimigo para que ele materializa toda a noção de um povo, ou toda a noção de um determinado grupo, para que aquele ali seja o inimigo. Então, por exemplo, o Marçal vai chamar todo mundo de comunista. Ele chamou o Datena de comunista. Então é claro que isso aí está na busca pela construção de um inimigo. Então é mais do que uma violência física, mas também uma violência ideológica, uma violência política, uma violência de ideias. Então a busca por algo violento, no sentido de não ser realmente necessário, vai ser muito importante aí para a sociedade contemporânea de hoje. Então não esqueçam, a violência e a política caminham juntos até hoje. Para muitos povos, a violência era a única saída. Frantz Fanon, em seu estudo sobre colonialismo, identifica que os anos de colonização promovidos pela Europa não somente violentaram o território, as riquezas e o trabalho, mas também violentaram a autoestima, o intelecto e a capacidade de todo um povo. E que, portanto, a única saída para o povo colonizado era a saída da violência revolucionária.
No entanto, é patente na teoria de Fanon a confiança na violência revolucionária como meio de criação do novo instrumento de ressurreição, regeneradora e descolonizante, capaz de fazer tábula rasa da ordem repressiva. É aí que está uma das contribuições mais valiosas de Fanon para o mundo contemporâneo, ainda que as condições descritas por ele não sejam inteiramente aplicáveis a diversas realidades do nosso tempo. Se por um lado esparrama-se um sentimento generalizado de rancor, descontentamento e sofrimento por condições de vida cada vez mais precarizadas, por outro, propaga-se a inevitabilidade das alternativas políticas em um institucionalismo estéril a mudanças políticas energicamente democráticas. Assim, gente, sempre quando o trabalhador enxerga sua condição e se torna rancoroso, tanto em sua fala como em sua prática, a tendência da sociedade, que é mediada pelo liberalismo, é enxergá-lo como não grato, que apenas reclama, que se não gostou desse trabalho arruma outro. E dessa forma, os grupos conservadores e liberais o taxam, ou taxam essas pessoas, como vagabundos que não querem trabalhar, que são esguertistas, que são petralhas e mais, angariam milhares. Mas o rancor é genuíno do trabalhador. Diante de uma sociedade civilizada, onde a violência foi controlada, este trabalhador, claro, dentro do nosso contexto político e histórico, não pode simplesmente partir para cima deste que invalida seu sentimento. Né? Quantos aí querem dar uma cadeirada naquele que mete o louco, não é verdade? Cabe então, como ele mesmo aponta em Condenados à Terra, a violência revolucionária não é mero espontaneísmo, precisa ser concretizada no combate ao individualismo, no engajamento em processos coletivos, é parte, portanto, do movimento de ver o problema, de como o problema de todos, sem direito à indiferença, à ignorância e à dissimulação. Descolonizar-se é coletivizar-se, enquanto desorganiza o mundo e organiza um novo. Misturar-se para além de si e mergulhar-se nas organizações popular, permitindo canalizar a energia e a vontade de aniquilar o inimigo dentro de um lugar no sistema de significado. A violência, portanto, é necessária para a luta, para aqueles que desejam viver em um mundo justo. Essa violência reside na forma de entender que estamos em um planeta em crise climática, em um planeta que tem desvalorização do trabalho e que o horizonte para qual a gente sonha acabou. A cadeirada da Atena, apesar de ser feita por alguém que pertence a uma clássica política burguesa, representou o anseio dos trabalhadores, que cansaram das falsas promessas, que cansaram de escutar que só depende de você, que cansaram de ouvir que é só mudar de mentalidade, que cansaram de ouvir eu que vou resolver tudo, eu que sou demais, que cansaram de não serem parte da mudança. Devemos então nos organizar em partidos, em organizações, em grêmios estudantis, em organismos de classe, pois a nossa arma é a organização e a nossa violência é estarmos juntos para derrubar todo tipo de opressão. Gostou desse vídeo? Então, galera, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Faça com que a mensagem da organização chegue ao maior número de pessoas possíveis, ok? Então, também comenta aí o que você acha, se você gostou, se você não gostou, se você concorda, se você discorda. E se você quiser alguma sugestão de vídeo, também comenta aqui embaixo. Galera, nesse canal falamos sobre arte, falamos sobre política, falamos sobre história, falamos sobre educação, falamos sobre uma série de coisas, propondo reflexões aí que sejam verdadeiramente interessantes. Esse novo mundo que está aí acontecendo. Beleza? Então até mais!